Irmãos, bom dia a todos. Vamos dar início então à nossa escola bíblica. Pena da Laiane que já viu essa aula na igreja, então vai rever, né? Então Mas quem vê duas vezes aprende mais, né? Então, irmãos, eu tentei encadear as preleções todas de forma lógica. Ontem nós falamos sobre o amor conjugal, abastecendo o cônjuge com a linguagem do amor. E hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. E à noite nós vamos falar sobre cegueira espiritual. Quando nós falamos sobre o amor de Deus, né, às vezes a gente deixa essa frase muito abstrata, né? O amor de Deus. Como ele é imenso, infinito, incomensurável, às vezes nós lidamos com o amor de Deus de forma muito abstrata e não conseguimos ver a grandiosidade do amor de Deus. Eu queria falar especificamente sobre o amor, esse amor de Deus, que resiste ao conhecimento. Isso é uma coisa séria. Quem me fez enxergar essa realidade, né, à luz das Escrituras, foi um livro chamado Os Atributos de Deus, de um teólogo já falecido há muitos anos, chamado Arthur W. Pink. As obras desse autor são muito boas, especialmente a obra chamada Deus Soberano, Soberania de Deus. Irmãos, quando nós falamos de um amor que resiste ao conhecimento, eu coloquei aqui essa imagem ilustrativa. Você talvez já tenha ouvido, né, aquela história de que é necessário, para conhecer alguém, comer 1 quilo de sal, não é? É claro que as pessoas hipertensas vai ser muito perigoso isso, não é? Vão demorar mais tempo a comer 1 quilo de sal. Quem não é hipertenso demora menos, né? Mas é óbvio, irmãos, que essa questão de comer 1 quilo de sal é uma metáfora muito interessante da nossa cultura para mostrar que a gente conhece alguém com o tempo. Como o sal é um tempero que você usa muito pouco, que você usa com muito cuidado, ele demora para acabar. Então, ao findar 1 quilo de sal, você conhece alguém. E aí nós temos um outro ditado na nossa cultura que é muito interessante. Esse ditado diz: quem não te conhece, que te compre. Né? O que essas duas metáforas, muito presentes no nosso imaginário, muito presentes na nossa cultura, elas querem dizer para a gente que na medida em que nós conhecemos alguém, o nosso amor por esse alguém pode ser diminuído. Até às vezes, né, extinguido. É o que nós falávamos ontem à noite. Na medida em que nós convivemos com alguém, a maneira como ele não consegue se comunicar comigo, ou que eu não consigo me comunicar com ele, né, ou com ela, vai interferir no meu abastecimento do amor. Então eu vou ficando desabastecido, porque eu não consigo ver essa linguagem do amor, eu não consigo expressar essa linguagem do amor, e o tempo em que nós vivemos juntos vai nos desgastando, e as falhas vão sendo acentuadas, e nós vamos achando que não amamos mais. Eu sempre digo para os casais jovens que o casamento é uma bênção, o casamento é algo instituído por Deus. Deus é bom, Deus criou o casamento para a gente. E o casamento tem um poder maravilhoso, né? Aquilo que é bom fica melhor, né? Aquilo que é ruim
fica pior. Então, é melhor que você diminua as coisas ruins. Por que o que é ruim fica pior? Porque você vai se deparar com quem o outro é realmente. Você vai se deparar com aquela camisa furada, com aquele chinelo gasto, com as piores manias que o outro pode ter. Karina que o diga, né? Talvez depois de algumas semanas ela falou assim, puxa, me casei com um sapo, né? Irmãos, o conhecimento vai acentuando aquilo que é de melhor, mas também acentua aquilo que são as nossas limitações, os nossos pecados ficam visíveis. Há um puritano chamado Thomas Watson que dizia que o meu cônjuge é a melhor pessoa para saber qual é o meu ídolo. O meu cônjuge, ele enxerga o meu ídolo melhor do que eu mesmo. Por isso, ao acabar 1 quilo de sal, ao me conhecer, talvez as pessoas não queiram me comprar, não queiram estar comigo. E aí entra uma coisa interessante. Nós conhecemos parcialmente. A Karina, nessas quase 2 décadas, me conhece parcialmente. Ela me conhece muito, mas ela não me conhece inteiramente. Ela não consegue saber, e às vezes ela sabe, os meus pensamentos, né? Ela sabe às vezes até o que eu vou fazer, não é? Mas ela não sonda a minha mente e o meu coração. Deus, ele sonda a mente e o coração do homem. Então, nós chamamos isso de onisciência. O que é onisciência? É conhecer tudo. E aqui um texto lindo da Bíblia para a gente ver essa onisciência é o texto de Daniel. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O que Daniel estava querendo dizer quando falava que o Senhor, ele remove reis, ele revela o profundo e o escondido, ele conhece o que está em trevas. Daniel está falando aqui do sonho de Nabucodonosor. Vocês se lembram que Nabucodonosor teve um pesadelo, na verdade. Ele sonhou com essa estátua que era destruída por uma pedra que não foi feita, não foi cortada por mão humana. E cada parte dessa estátua é um grande império da história. Então a cabeça de ouro era o Império Babilônico, o peito e os braços de prata eram o Império Medo-Persa, que iria suceder o Império Babilônico. Os quadris de bronze era o Império Greco-Macedônico de Alexandre, que seria sucedido pelos pés de ferro e barro, que seria o Império Romano. Mas todos esses impérios, ou seja, todos esses reis foram mudados por essa pedra que representa Cristo. Então, o que Daniel está dizendo é que o Senhor não só sabia o sonho de Nabucodonosor, mas Deus sabe de todas as coisas da história. Nada está oculto aos olhos de Deus. Nem a escuridão mais densa, nem a masmorra mais profunda podem esconder o pecador da onisciência, desse conhecimento todo-poderoso de Deus. Ezequiel vai dizer, profetiza, Deus vai dizer, né? Profetiza para o profeta Ezequiel, contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor,
Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu já as conheço. Então Deus conhece tudo, até aquilo que está escondido na mente. Davi, quando escreve o Salmo 139, Davi pensa como alguém poderia fugir de Deus. E o que você percebe ao ler esse salmo é que é impossível fugir de Deus. Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. E talvez a frase, o versículo que eu mais gosto desse salmo, é aquele em que ele diz, lá no versículo 11 do Salmo 139, se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Eu gosto dessa imagem aqui, né? Dessa pessoa ali numa situação de rua, e no fundo dela está escrita a palavra ver a luz. Às vezes, irmãos, a pessoa, diante do pecado, ao invés de fazer como o filho pródigo, deixar as bolotas dos porcos e buscar a Deus, algumas pessoas charfundam mais ainda no pecado. Fogem de Deus buscando as trevas, como diz o salmista. Mas o nosso consolo é que nem a treva mais profunda pode ser capaz de nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Ninguém pode fugir do seu pecado. O crente, meus irmãos, ele tem prazer na onisciência. Nós temos prazer, por quê? Porque sabemos que o Senhor nos conhece. Conhece os nossos pecados e conhece também a nossa busca pela graça. E talvez o texto que melhor mostra isso é a confissão de Pedro. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Você se lembra? Pedro havia negado Cristo 3 vezes. E qual foi a decisão de Pedro após todo esse momento de traição? Voltar a pescar. É muito lindo, meus irmãos, que o ministério de Pedro é marcado por 2 pescas que não deram certo. Pedro é chamado ao ministério numa pesca que não deu certo. Ali ele foi feito pescador de homens. E Pedro é reconduzido ao ministério numa pesca que não deu certo. Ali Jesus Cristo pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Ele vai dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. E na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro faz uma confissão maravilhosa. Veja, Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez. Por quê? Aí isso tocou no coração de Pedro. Jesus, sem acusar Pedro, sem usar de palavras duras, Jesus usando a linguagem do amor, de uma fala de afirmação, de uma fala cuidadosa, de uma fala terapêutica, de uma fala que vem curar, não vem matar. Jesus apenas perguntou 3 vezes. E sem Pedro perceber, Jesus havia tocado naquela ferida da alma de Pedro. E Pedro vai dizer, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Esse é o prazer que nós temos na onisciência. Senhor, tu sabes tudo. O Senhor sabe que eu caí, o Senhor sabe que eu errei, mas o Senhor sabe do meu amor. O Senhor tem noção de quem eu sou. Esse é o nosso prazer. O nosso prazer na onisciência é de que Deus ouve nossas orações.
Deus ouve todas as nossas orações. Veja, não trabalharão, aqui Isaías 65, não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. Os seus filhos estarão com eles, e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então, meus irmãos, quando nós nos reunimos para orar, como esse grupo aqui no slide, quando nós estamos em reunião de oração, antes que nós clamemos, o Senhor já nos respondeu. Antes que nós falemos os nossos pedidos, o Senhor já nos ouviu. Porque, ainda citando o Salmo 139, antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já conhece completamente. Então, meus irmãos, quando nós oramos, nós não entramos num banco de dados. Nós não entramos numa estatística, num arquivo. Nós adentramos, como disse o irmão, no Santo dos Santos, na presença do Deus Altíssimo. Nós vivemos num mundo muito frio, né? Hoje nós vivemos num mundo em que, se você quiser se isolar, você pode ficar meses sem falar com pessoa alguma. Você pode viver apenas de aplicativos. Você pode trabalhar em casa, pedir as mais variadas coisas pelo celular. Nós vivemos num mundo em que você fala com robô, né? Nos autoatendimentos, você preenche formulários e as coisas parecem acontecer de forma fria. E eu queria que nós entendêssemos que quando nós oramos, nós estamos falando com um Deus que nos conhece. Um Deus que conhece a nossa alma, que ouve e sabe das nossas necessidades antes mesmo que as tenhamos verbalizado. A onisciência de Deus é um prazer para a gente, mas os ímpios odeiam o fato de Deus conhecer todas as coisas. Por quê, meus irmãos? Porque o ímpio, ele foge de Deus. Veja, o salmista, aqui Moisés, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. O único salmo de Moisés. E Moisés está mostrando que Deus conhece os nossos pecados. Nós, crentes, temos a vantagem de termos um resgatador, como Jesus Cristo, que pagou o nosso preço, que nos livrou do pecado e da morte. Então, nós, tal como Pedro, diante do pecado, nós podemos ir a Cristo e dizer: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. O ímpio não tem essa vantagem, meus irmãos. O ímpio, ele tem que esconder o seu pecado. Ele esconde o seu pecado atrás de uma falsa moralidade, atrás de uma falsa máscara. Eu trabalhava com uma pessoa que dizia uma frase interessantíssima. Ele dizia assim: você é quem você é depois que você passa 2 voltas na chave, na porta da sala, pelo lado de dentro. É lá que nós sabemos quem você é de fato. Até você passar essas 2 voltas na chave da porta da sala para o lado de dentro, você pode ser aquilo que as pessoas esperam que você seja. Então, a família, os filhos, a esposa vão saber exatamente quem você é. E lembre-se, muito mais do que a esposa, do que os filhos, Deus sabe exatamente quem você é. Deus sabe quem você é. Porque Deus te conhece nessa intimidade. Se a pessoa não tem um resgatador, se a pessoa não tem a Cristo, ela vive na mais profunda angústia. Para onde? Para quem eu vou recorrer? Né?
O conhecimento de Deus, ele é sobre o futuro, ele não é um conhecimento abstrato. Às vezes nós podemos tentar conhecer coisas do futuro, né? Quando vai chegando no final do ano, inúmeras pessoas fazem previsões, né? Eu não estou falando dos falsos mestres, das pessoas idólatras, dos feiticeiros. Eu estou falando de economistas, políticos, formadores de opinião, que vão dizer como as coisas vão ser. Por exemplo, as pessoas estão fazendo pesquisas futuras agora. Como nós vamos nos virar com a super taxação que o presidente americano colocou sobre o nosso país, né? Como nós vamos fazer? Alguns vão falar, não vai acontecer nada, né? Outros vão dizer, não, vai acontecer tudo. Então, o futuro para nós é algo abstrato, é algo que não aconteceu. Nós olhamos para o futuro igual uma pessoa joga xadrez. Um bom jogador de xadrez é aquela pessoa que tem sempre, no mínimo, 8 jogadas na frente. Então, ele mexe uma peça e ele sabe 8 posições que ele pode fazer depois. Então, nada disso aconteceu. Ele está só prevendo. Eu queria que nós entendêssemos que o conhecimento de Deus sobre as coisas que vão acontecer, elas são concretas. Olha o que Provérbios diz. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou seja, você pode ter muitos propósitos, você pode sonhar muitas coisas, você pode planejar muitas coisas, mas a única coisa que vai acontecer de fato, que é concreta, é aquilo que Deus já estabeleceu que acontecesse. E isso, meus irmãos, é o nosso consolo. Só vai acontecer a vontade de Deus. Nós não poderemos interferir na vontade de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Saul tentou de todas as maneiras fazer com que Jonatas subisse ao trono. Saul tentou de todas as maneiras perseguir Davi, matar Davi, para que a sua dinastia fosse perpetuada no trono de Israel. O profeta já havia dito para ele que o Senhor já havia escolhido alguém que era segundo o seu coração, mas ele quer fazer o futuro à moda dele. Talvez a música predileta de Saul fosse aquela música do Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Né? Só a gente conhece o Geraldo Vandré. Né? Então, essa é a questão do Saul. Agora, os planos de Saul deram onde? Em nada. Jonatas foi morto com ele na batalha contra os filisteus, e Saul só perdeu tempo, saúde, paz, tentando lutar contra Deus. Esse é o mesmo conselho que Gamaliel dá ao Sinédrio, lá no livro de Atos. Quando eles estavam ali tentando coibir os cristãos, Gamaliel chega e vai dizer o seguinte, olha, já se levantaram muitas pessoas que disseram que eram Messias. E essas pessoas morreram no deserto, elas foram ultrapassadas. Se esse Messias, se esse Jesus não é o Messias, ele será ultrapassado. Ele será vencido pelo tempo. Agora, se ele for o Messias, vocês podem estar lutando contra Deus. Por quê, meus irmãos? A luta contra Deus é a luta mais inglória que existe. Por quê? Todo mundo vai perder. Algumas pessoas vão dizer assim, mas tá bom, então Deus conhece o futuro, Deus sabe de todas as coisas, é porque Deus é presciente. Deus, ele sabe de tudo que vai acontecer, ele sabe inclusive aqueles que vão ser eleitos. E aqui eu cito uma frase do Arthur Pink. Deve-se, no entanto, apontar que nem o conhecimento de Deus, nem sua cognição do futuro, considerados simplesmente em si mesmos, são
causais. Nada jamais aconteceu ou jamais acontecerá simplesmente porque Deus sabia disso. Ou seja, algumas pessoas, especialmente os arminianos, eles vão entender o seguinte: olha, eu decidi seguir a Cristo. A conversão dependeu de mim, da minha vontade, da minha razão. Deus só sabia disso. Então a causa não estava em Deus, a causa estava em mim. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, lá em Efésios 1, versículo 4, que o Senhor elegeu os seus eleitos antes da fundação do mundo. A Bíblia vai dizer em Romanos 9 que Deus amou Isaac e odiou Esaú quando eles estavam na barriga da mãe. Eles não tinham feito nada para serem amados ou odiados. Então, meus irmãos, o conhecimento de Deus, a causa de todas as coisas, não é a vontade do homem, é a vontade de Deus. É a vontade soberana de Deus. E aqui eu cito Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem acreditou aqui? Aqueles que foram mais inteligentes e acreditaram na vida eterna? Aqueles que foram mais piedosos e acreditaram na vida eterna? Não, aqueles que foram destinados, escolhidos para a vida eterna. Então, meus irmãos, o que significa presciência de Deus? Deus conhece todas as coisas, Deus conhece até as coisas do futuro como concretas. O que significa isso? À luz das Escrituras. Aqui, meus irmãos, outra vez eu cito o pastor Pink, vira tudo de cabeça para baixo ao dizer que Deus previu que certos pecadores creriam em Cristo e que por causa disso ele os destinou para a salvação. É o oposto da verdade. Deus determinou conceder aos pecadores o dom da fé. A falsa teologia torna a presciência de Deus, de nossa crença na causa de sua eleição para a salvação, ao passo que a eleição de Deus é a causa. A nossa crença em Cristo é o efeito. Então, qual é a causa de nós estarmos aqui? A vontade de Deus. Qual é o efeito da vontade de Deus? Nós estarmos aqui, nós buscarmos a Cristo. Então Deus não é uma cigana que está vendo na bola de cristal e dizendo, fulano de tal vai ser crente e vai ser membro da Igreja Presbiteriana Real Aliança. Não. Deus determinou antes da fundação do mundo quem estaria aqui e quem teria o seu nome escrito no livro da vida. Então, eu queria mostrar para os irmãos que não há o termo presciência no Antigo Testamento. Ele aparece no Novo. Mas o que nós sabemos sobre o conhecimento de Deus sobre o futuro no Antigo Testamento? A palavra que o Antigo Testamento usa para falar sobre esse conhecimento de Deus a respeito das coisas futuras é o verbo iadá. É o verbo conhecer. Mas esse não é um verbo qualquer. O verbo iadá é o verbo conhecer com intimidade, conhecer com profundidade. Por isso que quando esse verbo é usado para os homens, ele significa relação sexual. Quando ele é usado para Deus, ele significa conhecer na profundidade, conhecer as coisas que nós não conseguimos conhecer. Então, Deus conhecia tanto os homens até Gênesis 6, que sabia que os únicos que poderiam entrar na arca era Noé e sua família. E mesmo assim, sabia que dentro da família de Noé havia alguém que não era crente. Porque o joio e o trigo vão ter que crescer lado a lado até a volta de Cristo. Então Deus, quando Ele conhece, Ele ama. Há uma relação íntima entre o conhecimento de Deus e o amor. Enquanto
ao nós conhecermos alguém, nós podemos deixar de amar? Deus, quando nos conhece em Cristo, Ele nos ama. Olha só, disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Eu te conheço, Moisés, mais do que você mesmo. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da mãe, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias era conhecido por Deus antes do seu nascimento. De todas as famílias da terra, somente vós, outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Meus irmãos, esse amor de Deus é um amor que nos exige. Tem um livro do Donald Carson chamado A Difícil Doutrina do Amor, e ele mostra para nós uma realidade muito séria. Para nós, amar é muitas vezes fazer vista grossa para o pecado de alguém. Para a Bíblia, amar é punir antes de todo mundo. É disciplinar antes de todo mundo. Porque o livro de Provérbios diz que quem ama, cedo disciplina. Então, meus irmãos, o conceito da presciência, esse ato de Deus conhecer as coisas futuras, é que Deus não escolhe porque Ele conhece, Deus escolhe porque Ele determinou. Isaac queria dar a bênção a Esaú, mas Deus havia escolhido Jacó. E as coisas se concluíram para que tudo acontecesse do jeito que Deus quis. Proclamarei o decreto do Senhor, diz o salmista. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, o Senhor é aquele que conduz a história da maneira que Ele quer. E por que Deus age assim? Porque Deus, como eu disse ontem, Ele não era, nem será amor. Deus, Ele é amor. É a identidade de Deus, ser amor. E onde nós vemos o amor de Deus de forma explícita, de forma irrefutável? Na cruz. Romanos 5, versículo 10 diz que Deus prova o seu amor tendo Cristo morrido por nós enquanto nós éramos pecadores. Ali, meus irmãos, nós temos aquilo que é irrefutável sobre o amor. E como que é o amor de Deus? O amor de Deus, ele não pode ser influenciado. Então Deus não fica lá, agora eu amo, agora eu não amo. Agora eu amo, agora eu não amo. Esse é o grande problema, não é, daqueles que não confiam na soberania de Deus. Ele perde e ganha o amor de Deus a todo momento. Agora, quando nós lemos a Sagrada Escritura, meus irmãos, nós sabemos que aqueles que o Senhor destinou a Cristo não serão perdidos. Que todos aqueles que o Senhor deu a Jesus Cristo, Ele não perdeu. O amor do Senhor não pode ser influenciado, nem mesmo pelos nossos pecados, nem mesmo por nossas más escolhas. O Senhor continuou amando Davi, mesmo depois do seu pecado. E o conduziu ao arrependimento, e o conduziu a uma vida nova. Essa é a garantia que nós temos, meus irmãos. Veja, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos capazes de amar porque fomos amados pelo Altíssimo. É o Senhor que nos abastece com o amor. Por isso nós somos esse sinal, esse canal de amor na vida das outras pessoas. O amor de Deus, irmãos, ele é um amor eterno. Eterno. Isso é uma coisa maravilhosa. O amor de Deus não tem uma data, para ele acabar, para ele expirar.
Jeremias vai dizer: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, olha que coisa linda, com amor eterno eu te amei. Por isso, com bondade, com benignidade eu te atraí. Abra sua Bíblia lá no Salmo 77. Salmo 77. Esse é um dos salmos que eu mais gosto na Bíblia. Eu queria que você observasse aqui que a dúvida do salmista é exatamente sobre isso. Será que o amor de Deus tem um prazo de validade? Né? Olha só. O Salmo 77 é um salmo de Asaf. E esse salmo ele é escrito ali logo após a queda de Samaria. O Salmo 77 ele está na mesma posição do livro de Abacuque. Ou seja, o povo de Judá está vendo a mão de Deus punindo Samaria, punindo 10 tribos de Israel. 10 tribos que foram perdidas por boa parte da história. E Judá está muito assustado, porque eles sabem que uma hora esse juízo de Deus virá sobre eles. E a dúvida deles é, será que existe será que nós perdemos o amor de Deus? Será que Deus nos deixou de amar? E são essas as perguntas que o salmista faz aqui a partir do versículo 3. Veja, lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixa pregar os olhos. Tão perturbado estou que não posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago a lembrança aos anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Meus irmãos, quando nós estamos ou em pecado, ou diante de uma grande adversidade, nós podemos passar por essa situação do salmista. Meditar e sentirmos dor. Buscarmos a Deus com dor, com gemidos, com angústia. Aqui ele está vendo as coisas que Deus fez no passado e parece que esse mesmo Deus grandioso do passado não está fazendo as mesmas coisas agora. Porque o Deus que subjugou o Egito não subjuga a Babilônia. Então, as dúvidas dele são essas, ao prescrutar o seu espírito à noite. Veja, são perguntas feitas junto ao travesseiro. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser bondoso? Ou na sua ira terá reprimido as suas misericórdias? Essas são as dúvidas dele. Essas dúvidas são, o amor de Deus, ele tem prazo de validade ou ele é eterno? E aqui ele vai entender. Veja, então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. O que ele quer dizer aqui? Esse problema não está em Deus. As minhas dúvidas não são problemas de Deus. Essas dúvidas são a minha aflição falando. E às vezes você tem que ter essa noção. Será que as suas dúvidas são pertinentes ou são só a sua depressão falando, a sua ansiedade falando? Aquele entende que a destra do Altíssimo mudou. E o que é mudar a destra do Altíssimo? O Senhor agora está disciplinando o seu povo. E isso é para o bem. Isso é para o bem. Quando o pai e a mãe disciplinam o filho, eles não fazem isso sorrindo. Eles fazem isso bravos. Quando o pai e a mãe disciplinam o filho, eles não fazem isso para conforto, mas para dor. Mas não é porque quando o pai está disciplinando o filho, que ele está bravo, e gerando até sofrimento no filho, porque tirou algo que ele gosta, ou deu umas palmadas que merecia, que ele deixou de amá-lo. Por quê?
Quem ama, disciplina. Então, Deus, mesmo quando nos disciplina, Ele continua nos amando. Porque Ele é soberano, meus irmãos. Ele é soberano. Nós temos também esse atributo da soberania quando nós dirigimos coisas, contratamos e demitimos pessoas, fazemos planos, lideramos, como eu disse ontem à noite. Mas a soberania de Deus é sobre todas as coisas, inclusive sobre aquilo que eu não tenho poder. Paulo diz aos Efésios: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então o Senhor nos escolheu, e porque Ele nos ama, Ele nos encaminhou a Cristo, para que em Cristo nós fôssemos feitos filhos adotivos dEle. Irmãos, uma coisa interessante é que na nossa cultura há um certo preconceito sobre a adoção. Infelizmente, né? Porque a adoção é um gesto de amor, incomensurável. Um casal que pode ter filhos ou que não pode, mas que decide adotar, né? Mas, infelizmente, há muitas pessoas ainda que têm preconceito por essa prática. E, por causa desse preconceito, quando nós sabemos, à luz das Escrituras, que nós somos filhos adotivos de Deus, em Cristo, nós podemos ficar um pouco deprimidos com isso. Mas eu queria solucionar esse problema dizendo que na cultura de Paulo, né, e na cultura romana em geral, o filho adotivo ele tinha um destaque que o filho gerado não tinha. Na cultura romana, o filho adotivo ele tinha maior destaque que o filho biológico, porque o filho biológico veio por meios naturais. O filho adotivo ele foi escolhido. Ele foi escolhido. Era comum que o imperador adotasse um general para que ele o sucedesse, mesmo depois de grande. Isso não é possível nas nossas leis, mas era possível na lei romana, né? Então, quando a Bíblia diz que nós somos feitos filhos adotivos em Cristo, está dizendo o seguinte: Deus te amou e te escolheu. Ele sabe quem você é e mesmo assim Ele te escolheu em Cristo. Porque o amor dele é infinito, meus irmãos. Veja, assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você entende isso que o texto está falando aqui? Que na medida em que nós entendemos o amor dado por Deus na cruz, é só aí que eu consigo entender quão infinito é o amor de Deus por nós. Irmãos, você seria capaz de sacrificar um filho seu? Você era capaz de sacrificar um filho seu por alguém que não merecia? Então, essa é a infinidade do amor de Deus. O Senhor sacrificou o seu amado. Ele se agradou em moer o seu unigênito, para que nós obtivéssemos, pelas feridas de Cristo, vida eterna. Jerry Bridges, que é um teólogo americano, já falecido, faleceu em ditosa velhice, ele conta uma história muito interessante sobre isso. Que havia um homem muito pobre, que servia um senhor muito rico, e durante toda a vida dele ele serviu esse senhor, e quando o senhor morreu, não tendo filhos, chamou esse empregado e disse: olha, a partir de hoje, tudo que eu tenho é seu. E ele morreu. E aquele homem muito pobre continuou morando no seu casebre.
ele não achava lícito morar na casa do seu patrão. Aquele homem continuou trabalhando na sua lavoura e vivendo das suas pequenas e humildes posses. Até que um dia aconteceu um problema. Ele acabou a sua farinha de milho. E ele não tinha como comprar. Os haveres dele não permitiam que ele comprasse a farinha que ele tanto precisava. Um advogado havia dito que, se ele precisasse de qualquer coisa, ele poderia ir ao banco da cidade, que ali seria prontamente atendido. Então, como ele era o único herdeiro daquele homem muito rico, ele foi ali achando que talvez ele pudesse ter dinheiro suficiente para comprar 1 quilo de farinha. E quando ele entrou no banco, depois de muito tempo, que aquele homem já havia morrido, as pessoas se assustaram, foram ao encontro dele, conduziram ao melhor gerente, à melhor sala, fizeram com que ele se sentasse, mostraram tudo o que ele tinha, mas ele não conseguia entender o valor, ele não conseguia entender a quantidade dos bens, porque a vida toda ele foi acostumado a viver numa pobreza muito rigorosa. Ele tinha uma vida muito frugal, uma vida muito rígida. Ele não conseguia entender que era dono de uma fortuna incalculável. E aqui, depois de tudo que o gerente falou, das estatísticas, das aplicações, como o dinheiro dele estava rendendo, ele parou, o gerente falou assim, olha, com tudo isso que eu tenho, dá para comprar um saco de farinha de milho? Muitas vezes nós somos como esse homem. Nós estamos preocupados com um saco de farinha de milho e Deus está nos dando a eternidade em Cristo. A glória em Cristo. E nós estamos preocupados com um saco de farinha. Nós estamos preocupados com as mesquinharinhas dessa vida, com os problemas do dia a dia, com fulano que me falou isso, com o Beltrano que me falou aquilo, com tal pessoa que me persegue no trabalho, com tal pessoa que não vai com a minha cara. Eu estou ali pedindo 1 quilo de farinha e Deus está me dando o sangue do Filho dele. Eu não estou percebendo o valor dessa riqueza. Quão infinita é essa riqueza. O amor de Deus ele é imutável. Não é? Tiago vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não pode haver variação, nem mudança. Quando Tiago fala isso, a ideia do texto é da lua. A lua muda a todo tempo. O amor de Deus não. O amor de Deus é o mesmo. Ora esse amor vai me disciplinar, ora esse amor vai me consolar, mas ele é sempre o mesmo. O amor de Deus ele é santo. Olha o que o autor de Hebreus diz: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Irmãos, muitas vezes nós estamos desmaiando diante do agir de Deus. O grande problema da nossa cultura é que as pessoas criaram um Deus que não existe. Um Deus bonachão, um Deus que existe para fazer tudo o que nós queremos. Mas Deus, Ele quer nos levar para a eternidade, para Jerusalém celestial, para esse novo céu e essa nova terra. E todo dia Ele nos está conformando a Cristo. O amor de Deus é gracioso. Ele é dado por graça, não por méritos. O único mérito é o de Cristo. O amor de Deus, Ele nos escolheu amar. É uma escolha. Não é uma condição. É uma escolha. Veja Paulo dizendo aos Romanos: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus nos escolheu.
Esse amor de Deus pelos santos, ele se dá de maneira mais visível na morte de Cristo. Ele deu o sangue do seu Cordeiro. Ele nos escolheu em detrimento de outras pessoas, de forma incondicional, não pelos nossos méritos. Veja, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. O Senhor, Ele ao nos escolher, Ele nos redimiu. Eu coloco essa foto aqui, que é interessante. Esse quadro é um quadro que retrata a compra de um escravo. Ali na região do Valongo, no Rio de Janeiro, onde os barcos chegavam do continente africano e vendiam escravos. Então, as pessoas iam lá e compravam um escravo. O texto de Gálatas diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. O que está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa palavra resgatou, ela significa isso. Nós éramos escravos. Retomando o texto de Ruth, nós éramos como Ruth, moabitas, pagãos, adoradores do mundo, servos das trevas. E o Senhor foi lá e nos resgatou. Ele nos comprou deste mundo pelo sangue do seu próprio Filho, para que por meio dele tivéssemos a redenção. Esse amor de Deus, ele se dá em uma vocação eficaz. Nós um dia fomos chamados e nós ouvimos esse chamado. Ainda tomando Ruth, você pega ali, Noemi é uma pessoa interessante. Apesar de ela se dizer amarga, Mara, ela era uma pessoa doce. Ela de fato era Noemi. Porque ela fez uma proeza que muitas pessoas não conseguem até hoje. Ela foi amada por 2 noras. Vou dar um exemplo para vocês. Nós contamos piada de sogra, mas não há piadas de noras. Vocês perceberam isso? É uma zona tão perigosa, tão conturbada, que ninguém faz piada com nora. Nora e sogra. Genro e sogro, sogra tem, mas nora não. Ela foi extremamente amada. Só que das suas 2 noras, Ruth e Orfa, as 2 ouviram o mesmo evangelho, as 2 ouviram a mesma palavra de Deus, mas só Ruth deixou tudo para seguir Noemi. A outra voltou para sua casa. Noemi, tal como nós, promoveu o chamado geral. Quando a gente distribui panfleto, chama para Cristo, fala a palavra, a gente está falando como Noemi, propagando o evangelho. Agora, apenas aqueles que foram eleitos, que o Senhor conhece antes da fundação do mundo, vão largar tudo e vão dizer como Ruth: onde você for eu vou, onde você deitar eu vou deitar, o teu Deus vai ser o seu Deus, meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo, e não há outra coisa que vai me separar de você senão a morte. Irmãos, isso é chamado eficaz. É quando o Espírito Santo aplica a palavra ao meu coração. Quando esse Espírito Santo, ele cura a infidelidade da minha alma. Ele descongela o meu coração. Ele tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. Oséias vai dizer: curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. E aqui eu queria concluir com esse texto de um puritano chamado Goldwyn. Thomas Goldwyn. Veja, quantas dificuldades o amor de Deus supera. Para Deus superar seu próprio coração, você acha que não foi nada para Ele matar seu filho? Quando Ele veio nos chamar, não teve dificuldades que o amor superou? Estávamos mortos em ofensas e pecados, mas do grande amor com que nos amou,
Ele nos vivificou na sepultura, nossa corrupção. Eis que cheira mal, mesmo assim Deus veio e nos conquistou. Após nosso chamado, tristemente, provocamos a Deus. Essas tentações, que se fosse possível os eleitos seriam enganados, é assim com todos os cristãos. Não há homem justo, mas ainda assim são salvos, porque o amor de Deus é invencível. O amor de Deus supera todas as dificuldades. Então, meus irmãos, você estava distante, o amor de Deus foi atrás de você. Você pertencia ao diabo, ao pecado, o sangue de Cristo comprou você. Você estava morto, o Senhor te revivificou. Você peca, o Senhor te perdoa. Tudo isso porque o amor de Deus é invencível. Se o amor de Deus fosse perecível como o nosso, ele seria vencido. Se o amor de Deus fosse igual ao nosso, ele daria carta de divórcio a nós. Ele nos despediria. Mas o amor de Deus é invencível. Por mais que nós pequemos e façamos aquilo que desagrada a Deus, o Senhor nos ama, não porque Ele é fraco, mas porque Ele decidiu nos amar. Ele vai nos amar até a eternidade, em Cristo. E não importa os obstáculos, Ele irá vencer, porque Ele é o Senhor. E o amor de Deus é quem abastece a nossa vida. É o melhor combustível. E eu concluo com essa frase. Deus, mesmo te conhecendo, mesmo comendo muitos quilos de sal, Ele deu o sangue de Cristo para te comprar. Esse é o único amor genuíno. Aquele amor que conhece e permanece. Que nós possamos usá-lo na igreja e na família. Apesar de conhecer, continuar amando. Que Deus abençoe, irmãos.